E qual foi a melhor lição que o homem de Deus aprendeu na vida ministerial? A melhor lição que eu aprendi na vida ministerial foi que E hoje é o nosso Pai. Cristo em nós. Nós temos aqui algumas perguntas do fundo do baú para saber a respeito do ministério do homem de Deus. E temos aqui a primeira questão. Gostaríamos de saber como é que começou o ministério do homem de Deus. O ministério do homem de Deus, né? Ou a igreja, o agir de Deus em todas as nações, primeiramente foi fundada por Jesus Cristo e posteriormente me foi dada a liderança. No decorrer dessa trajetória apareceram pessoas, filhos e filhas que contaram sonhos que tiveram muito antes da igreja nascer, com a nossa igreja. Apareceu um filho que disse que em 2018 teve um sonho com a igreja, um lugar como esse. Apareceu uma filha até, né, uma filha que disse isso. Apareceram outros que também tiveram um sonho com a igreja. Então com isso acabamos por chegar à conclusão primeiramente que sim, a igreja começou no Espírito, sim, por direcionamento de Jesus. Jesus fundou a igreja ao agir de Deus em todas as nações. E pela misericórdia de Deus me foi dada essa responsabilidade de direcionar, né, ou de levar o povo da igreja ao agir de Deus, sim, até onde o Senhor quiser que nós cheguemos. Então, a igreja começou simples assim. Naquilo que é questão natural, começou-se simplesmente no WhatsApp, sim, isso aconteceu na fase da Covid-19, onde nos foram proibidos, onde nos foi proibido de que não deveria se realizar nenhuma reunião presencial, por causa mesmo da doença conhecida como Covid-19. Então, aí o Senhor deu-me uma inspiração e fomos no WhatsApp. E no WhatsApp aí fomos começando e posteriormente decidimos mesmo assim começar a nos reunir presencialmente. E quando foi crescendo mais e mais, eu vivia no único quarto. E esse único quarto é que era sala, cozinha, quarto e ao mesmo tempo igreja. Nos reuníamos aí, eu, a minha família toda e os filhos da igreja. Então quando vimos que a multidão crescia muito, né, decidimos começar a realizar no quintal. E os vizinhos foram se incomodando até que um dia fomos até, né, o quintal de um filho e também lá houve um incômodo. E o Senhor nos inspirou até que ir ao monte, onde no monte ficamos 1 ano e 7 meses. Sim, à espera da palavra do Senhor. E aqui chegamos. Amém. O homem de Deus falou aqui de vários acontecimentos, mas nós gostaríamos de saber, a respeito do início do ministério, qual foi o ano que o ministério materializou-se? Ok, sobre a materialização do ano, foi propriamente no ano 2020, sim, no ano 2020. E propriamente no dia 27, onde não tínhamos uma boa estrutura, mas sim, aí começamos a nos reunir presencialmente. Isto é, no dia 27 de que mês, nosso Pai? No dia 27 de março, inclusive até se aproxima já o dia 27, né, o 6º aniversário da igreja, e também te convido já. Dia 29 teremos uma grande festa de celebração, será algo extraordinário. E gostaríamos de saber também quais são as lutas e alegrias que o homem de Deus enfrentou no ministério, desde o ano de 2020 até o ano de 2026. Olha, a maior alegria para um grande ministro ou para um ministro de Deus sempre foi de ter a convicção de que Deus me ouve. Sim. As maiores lutas que eu vivi no ministério foram os momentos de silêncios divinos. Não foram momentos de riqueza, pobreza, não. Foram momentos do silêncio divino. E as maiores alegrias foi quando eu tive certeza que Deus me ouve e Deus me responde até nas pequenas coisas. Então essas foram as maiores alegrias. Amém. E qual foi a melhor lição que o homem de Deus aprendeu na vida ministerial? A melhor lição que eu aprendi na vida ministerial foi que confiar a Deus é mais do que confiar em qualquer pessoa. Havia momentos que eu confiei em pessoas e acabaram me decepcionando, sim. Mas todos os momentos que eu fui confiando em Deus, em nenhum momento me saí decepcionado. Me refiro em todos os momentos, até nas coisas mais simples. Sim, então a maior lição é confiar em Deus acima de tudo. Lembre-se, tudo que você passa como cristão serve para um propósito. E a confiança não pode se desestruturar só por causa de uma simples dificuldade. Então, é simples, confia somente em Deus e você vai prosperar nos teus caminhos. E qual é o maior desafio que o homem de Deus tem encontrado em trabalhar com o povo? Ok, lembre-se que ao trabalhar com o povo você tem que saber viver a situação do povo. Nem sempre
vai de acordo com as tuas expectativas, às vezes vai além das tuas expectativas. Então, os maiores desafios que nós vivemos, né, são aqueles desafios de ter que compreender no lado natural a dor do próximo, viver a dor do próximo. Às vezes, olhar para alguém a passar por situações difíceis, não ter como fazer ou como ajudar, principalmente quando se trata de situações financeiras, situações de fome e muitas outras coisas. Por quê? Porque uma das bases que Deus nos deu para a doutrina do nosso ministério é que o amor deve reinar a 100% no nosso ministério. Então, os maiores desafios que eu tenho enfrentado são esses. Não ter como resolver todas as situações que nos aparecem como dificuldade para o povo. E qual foi a maior conquista do homem de Deus no ministério? A maior conquista que eu tive no ministério foi conquistar minha família. A minha esposa, os meus filhos, sim, é a maior conquista. Fora disso, que é a conquista de todo homem, a maior conquista que eu tive são os meus filhos espirituais. Porque Deus levantou pessoas próprias para estarem comigo. Deus levantou pessoas próprias para andarem comigo. Deus levantou pessoas, sim, preparadas, pessoas com vontade de fazer a obra de Deus. Essas pessoas, me refiro de pessoas que, ainda que a multidão ir embora, eles estão aí comigo. Momentos de dor estão aí comigo. Momentos de alegria estão aí comigo. Então, essa falo que é a minha maior conquista, porque depois o resto foi acontecendo somente porque eu estou com eles. Sim, essa é a minha maior conquista. Ter pessoas que conseguem andar comigo em todos os momentos. Essa foi a minha maior conquista. Muito obrigada pelo tempo disponibilizado, homem de Deus. Então, essas foram algumas questões que nós preparamos para o nosso pai espiritual no dia de hoje, mas ainda tem a segunda parte deste vídeo. E para você que quer saber alguma coisa da vida do homem de Deus, alguma coisa do ministério de Deus, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais e deixe nos comentários as tuas questões que nós faremos chegar no homem de Deus e estaremos aqui novamente para responder todas as questões. E é Oshua.